Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia 103 da nossa meditação, do nosso estudo bíblico. Um ano com a Sagrada Escritura. Nesse dia 103, nós vamos meditar os capítulos 17 e 18, 19 e 20 do segundo livro de Samuel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, estamos hoje no dia de número 103, capítulos 17, 18, 19 e 20 de Samuel, segundo livro de Samuel. Confesso para vocês, não me recordo com detalhes de todos os textos que nós já meditamos, mas esses 4 capítulos estão entre os capítulos mais difíceis que o padre preparou até agora. São vários nomes, várias situações. Confesso que levou muito tempo para preparar o dia de hoje. São várias situações, vários nomes, vários conflitos. Possivelmente, e depois você pode colocar no comentário, você também teve uma certa dificuldade para entender e principalmente para memorizar. Então o padre vai tentar fazer de forma muito clara. Nós vamos memorizar assim. Qual que é a situação principal que está acontecendo aqui nesse final do livro de Samuel? E o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, encerra amanhã. Qual que é o problema? O rei, oficialmente, é Davi. Davi é o rei, mas ele tem um grande problema. Davi ele sempre foi muito forte, ele foi, podemos dizer, muito cruel com as pessoas de fora. Então, com os reis vizinhos, os povos vizinhos, ele sempre foi violento, ele foi forte, ele teve poder e sempre conquistou, sempre teve muitas vitórias. Porém, ele teve sempre dificuldade com seus filhos. Teve sempre dificuldade dentro de casa. Ele era muito duro fora, mas dentro de casa ele sempre foi um pai que talvez não tenha conseguido organizar as coisas como deveria dentro da sua própria casa. E um dos seus filhos, Absalão, ele chegou a tomar o reino do pai. E ontem nós vimos isso. Absalão, de repente, na prática, ele se tornou o rei. E o pai, Davi, ele precisou fugir mais do que uma vez. E hoje nós vamos ver esta outra fuga. Então, qual é o contexto central desses capítulos? Por que o padre diz isso? Uma das frases que eu mais repito é: nós não precisamos guardar todos os detalhes, mas nós precisamos ter uma linha mestra na nossa mente. Desde o começo do livro de Samuel, nós vamos vendo aqui uma grande disputa, um grande conflito pela monarquia. Então aqui nós temos o segundo rei. O rei é Davi. Na prática, o rei é Davi, porque na teoria o rei é Davi, porque Davi tinha sido coroado. Porém, na prática, quem estava reinando era o seu filho Absalão, e ele fazia de tudo para tomar o poder do seu pai. E aqui nós vamos ver Davi, depois em Salomão, que é o próximo rei. Salomão teve momentos ali muito mais tranquilos, ele conseguiu rezar, conseguiu reinar em paz durante muito tempo. Porém, Davi ele teve muitas dificuldades. Aqui nós vamos encontrar Davi, nós vamos focar nesses 3 nomes, nós vamos focar nesses 3 pontos. 3 pessoas tentam vencer Davi. O rei Davi, ele tem 3 grandes inimigos que precisam ser vencidos. Então nós vamos ver 3 nomes que são obstáculos, são inimigos e de certa forma tentam vencer o rei Davi. Então é isso que nós vamos ver. Então nós vamos ver 3 nomes, e falando de cada nome nós vamos ver situações diferentes. Então é assim que nós vamos fazer o sobrevoo nesses 4 capítulos. Nós temos 4 capítulos difíceis, densos, com muitos nomes difíceis, diferentes, com história que vai e que volta. Então nós vamos memorizar e vamos dividir esses capítulos dessa forma. Existem 3 adversários que querem vencer o rei Davi. O primeiro deles, o nome dele é Actofel. Actofel. Quem foi Actofel? Actofel, ou Actófel, ele era um conselheiro do rei Davi. Ele era um conselheiro, era uma pessoa próxima, porém de repente ele se torna um traidor.
ele se torna um traidor. Ele defende, faz de tudo para que o rei Davi ele seja morto. Então qual é esse primeiro ponto? Esse Actófel ou Actofel, o que ele tenta fazer? Ele chega para Absalão e diz assim: me dá permissão para eu matar o rei, e depois você ficará no lugar dele. Me dê permissão para que eu tire a vida do rei, depois você ficará no lugar dele. Então foi esse o pedido. E aí o rei, Absalão, ele disse assim: existe um outro conselheiro. Primeiro, esse Actofel, ele sempre estava dos dois lados, às vezes apoiando Davi, mas ao mesmo tempo, no fundo, ele estava do lado de Absalão, que era mais forte. Então ele se colocou como um conselheiro do rei Absalão, que era o filho de Davi, que na prática estava reinando. Eu vou tirar a vida de Davi, vou entregar a ti. E aí, Absalão ele ficou confuso e disse assim: será que isso é prudente? Será que isso é correto? Eu vou me informar com outro conselheiro. E outro conselheiro se chama Cusai. E aí esse Cusai, ele pensou assim, ele era muito amigo de Davi, ele foi muito fiel a Davi, e aqui nós encontramos isso no capítulo 17. Ele disse assim, Absalão foi perguntar para ele. Primeiro, o Actofel, ele disse que queria me entregar a cabeça do meu pai, queria entregar a cabeça do rei Davi. O que você pensa? Será que esse é o melhor caminho? E aí ele diz os planos para atacar Davi. Cusai, ele disse assim: não, esse não é um bom conselho, porque você deve atacá-lo, pode até vencê-lo, mas você precisa ter uma estratégia diferente, você precisa ser sábio. E aí ele disse que deveria encontrar com, e também podia até matar o rei Davi, deveria encontrar com ele no deserto, porém era preciso esperar um pouco. Cusai deu este conselho para Absalão. Então Absalão ele disse assim: esse conselho parece ser mais sábio, mais prudente, eu vou ouvi-lo. E aí o que aconteceu? Então aqui nós temos Absalão, que vai ser o nome que nós vamos ver com mais profundidade daqui a pouco. Absalão, ele era filho de Davi, mas ele já tinha tomado o reinado, e Absalão, ele disse assim: então tá bom, então você vai, captura o meu pai, você tem um tempo, e depois nós vamos ver como ele pode ser morto. E aí, esse primeiro Actófel, ou Actofel, ele queria de qualquer forma tirar a vida do rei Davi. Ele queria de qualquer forma matar Davi. Mas Davi, ele tinha o Cusai. E ele disse assim, ele se aproximou do rei Davi e disse: eles querem te matar. Eles vão matá-lo. Você sai do deserto, atravessa o Jordão, vai para um lugar mais seguro. Então veja o que o rei Davi fez para preservar a sua vida. O rei Davi, ele não saiu apenas do deserto, ele não foi apenas para a montanha, ele passou o rio Jordão, foi para outra margem do rio Jordão, e lá ele se escondeu. E lá ele ficou em um local que ele ficaria sem ser encontrado por Absalão, sem ser encontrado pelos seus conselheiros, pelos seus adversários. E aí depois, Actofel, ele ficou sabendo que o seu conselho não foi seguido, ele ficou sabendo que Davi conseguiu fugir, e ele ficou tão decepcionado que ele acaba tirando a sua própria vida. Então nós temos aqui alguém que se mostrava de certa forma amigo do rei Davi, porém ele chegou e falou para Absalão: nós vamos tirar a vida dele. E aí Cusai, que era um grande amigo de Davi, consegue defender Davi, e aí depois Davi ele foge para um território estrangeiro, e lá ele é preservado, a sua vida ela é salva. Então aqui nós temos Actofel, esse queria matar o rei Davi, porém Deus protege o rei Davi, enviando-o para um território estrangeiro, e lá ele escapa, lá ele foge, e aí aqui morre o primeiro adversário. Porém nós temos ainda um segundo adversário, nós temos uma segunda situação, e aqui se desenvolve mais no capítulo 18, e é aquele que nós já dissemos o nome, Absalão. Padre, esses nomes são difíceis? Sem dúvida. Eu preciso memorizar todos os detalhes em relação a esses nomes? Eu penso que não, mas nós precisamos ouvir e ter uma ideia geral o que significou esse personagem na Sagrada Escritura. Então Absalão, o padre já disse durante o vídeo, era aquele que era filho do rei Davi, mas que tinha tomado o poder. Então Absalão, ele tinha um desejo muito profundo, e ele já tinha decidido que ele seria o rei. O que fosse necessário fazer para que ele tomasse o reinado, ele faria. Então o que ele foi? Ele foi atrás do rei Davi, além do rio Jordão. Davi tinha escapado, tinha fugido, e aquele que tinha organizado para matar Davi, que era Actofel, já tinha morrido.
Porém, Absalão, ele disse, eu vou atrás do rei. Na verdade, era o pai dele. Eu vou atrás do rei, vou atrás do rei, onde ele estiver. E foi atravessando o Jordão e se encontrou com Davi. E ali começa uma guerra. Ali começa uma guerra. A primeira batalha, os defensores, o exército do rei Davi, ele tinha ali os seus combatentes também que tinham ido com ele, venceram a batalha. Absalão tinha perdido. A segunda batalha, Absalão queria tirar a vida do pai, queria tomar de fato o reinado do pai, e aí na segunda batalha, novamente o rei Davi estava vencendo, e nós vimos aqui nos dias anteriores, Absalão fez Davi fugir, ele praticamente fez o pai Davi dizer para ele que o rei era ele já tinha feito de tudo. E aqui, se não fosse algo extraordinário, possivelmente Davi ele perderia o reinado. Então, por que Davi não perdeu o reinado? Aqui o reinado, podemos dizer assim, estava como se fosse por um fio. O que aconteceu com esse Absalão? Ele tinha praticamente perdido a guerra, ele estava fugindo, e quando ele estava fugindo, ele passou debaixo de uma árvore. E aí, aqui o texto diz, na tradução da Bíblia de Jerusalém, que ele passou embaixo de um carvalho, um tipo de árvore. E aí, a cabeça dele ficou enroscada naquela árvore. E aí ele praticamente estava perdendo a sua vida, e ele pediu para um homem, alguém que estava lá próximo dele. O texto diz assim, se vocês quiserem ser ainda mais precisos, nós estamos lá no capítulo 18. Estamos lá no capítulo 18, nos versículos 13 e seguintes. O texto diz assim: se eu mentisse a mim mesmo, do rei nada fica oculto, e tu te terias conservado à distância. Então Joabe disse, não quero ficar perdendo tempo contigo. Joabe era alguém que era do exército de Davi. Então Joabe disse assim, Joabe tinha pedido para alguém tirar a vida de Absalão, que Absalão estava praticamente morto. Então ele falou para um dos guerreiros, olha, vai e com uma flecha você tira a vida dele. E aquele homem disse para Joabe, não, eu não farei isso. Eu não posso mentir para aquele que é o rei. Achavam que Absalão era o rei. E aí Joabe, ele pega, e o que ele faz? Ele tomou então 3 dardos e os lançou no coração de Absalão, que estava ainda vivo entre os galhos do carvalho. 10 jovens, escudeiros de Joabe, dispuseram-se em círculo e golpearam Absalão até que ele morreu. Joabe mandou soar então a trombeta e a tropa cessou de atacar Israel, porque Joabe conteve o exército, porque ele conteve o exército. Então aqui nós temos a morte daquele que era o filho de Davi, Absalão. Aparentemente muitos poderiam pensar assim, agora Davi está tranquilo, Davi está livre, agora ele tem poder e capacidade de ser rei, mas aí precisavam dar a notícia ao rei Davi, que o filho dele tinha sido morto. 2 mensageiros vão ao encontro dele. O primeiro mensageiro dá a notícia mais ou menos, sem entrar em muitos detalhes. O segundo, quando dá a notícia, o rei ficou extremamente triste. Ficou extremamente desapontado, ele entrou em um sofrimento enorme pela morte do filho, que na verdade era um dos maiores inimigos dele. Então Joabe, que era do exército de Davi, que era um dos líderes do exército, aqui ele tem um comportamento que ele praticamente se revolta, ele fala assim, olha, nós estamos te defendendo, e você nunca nos agradece, nós estamos te defendendo, e parece que você nunca está do nosso lado, e aquele que queria tirar o reinado, aquele que te prejudicava, aquele que fez tudo contra você, é ele que você agradece, parece que é ele que você quer servir, é ele que você, por ele que você chora. Então olha as palavras aqui de Joabe, que texto, parece que é um desabafo. Ele diz assim, pois demonstraste hoje, Joabe dizendo a Davi, pois demonstraste hoje que chefes e servos nada são para ti. Porque agora eu sei que se Absalão tivesse vivo e nós todos mortos hoje, tu acharias tudo muito bom. Vamos, rogo-te, sai e fala aos teus servos, porque eu juro por Javé, se tu não saíres, não haverá ninguém que passe contigo esta noite, e isso será para ti um mal maior do que hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta, e anunciou a todo o exército, eis que o rei está sentado à porta. Então todo o exército se reuniu diante dele. Parece que Davi ele tinha medo do filho, parece que ele já tinha aceitado que o filho seria o rei. Então aqui Davi ele teve alguns adversários, 3. O primeiro deles nós vimos ali no capítulo 17 foi Actofel.
vencido. O segundo, Absalão, de repente também vencido. Como que ele foi vencido? A cabeça dele praticamente ficou enroscada em um galho de uma árvore e depois ele foi morto com alguns dardos. E aí nós temos ainda um adversário que de repente sofre, que de repente aparece quando Davi ele tinha voltado a reinar. Então o que aconteceu? Davi ele tinha voltado a reinar, ele começou a reinar por Judá, depois ele começa a reinar nas outras tribos, acontece até um certo ciúmes entre as tribos. Judá ele disse assim, olha, Davi deve ficar entre nós e na nossa casa porque ele é do nosso sangue. Aí as outras tribos dizem assim, não, ele deve ficar conosco porque nós somos maioria. Então começa até a haver aqui um certo ciúmes para ver de quem Davi seria mais próximo e seria rei. E aqui no capítulo 20, o último capítulo de hoje, nós encontramos o terceiro adversário, o nome dele é Seba, ou Sebá. Eu penso que é Seba porque não tem um acento ali no A final. Seba, ele era chefe de um grupo de bandidos da tribo de Benjamim, e ele disse assim, nós vamos tirar a vida de Davi, porque eu vou reinar. E aos poucos ele começa a ter algum apoio, começa a ter pessoas mais próximas dele, ele começa a formar um exército, até que de repente Joabe, sempre fiel, um grande guerreiro, Joabe diz a uma mulher, se você cortar, se você arrancar, destruir a cabeça de Seba, você receberá uma recompensa, você será uma pessoa agraciada. Então, de repente, uma mulher, ela pega, arranca a cabeça de Seba e joga por cima de uma muralha. E aí esse Seba também é o terceiro que acaba morrendo, o terceiro que tentou tirar a vida, tentou vencer o rei Davi e acaba também perdendo a sua vida. Padre, são textos assim violentos, sem dúvida, são textos difíceis de memorizar, sem dúvida, mas o que é o essencial? O essencial é isso que nós temos aqui. O rei Davi, ele viveu um período de reinado, principalmente depois da sua traição a Deus, principalmente depois do seu adultério com Betsabeia, e aí aquela que era a mulher de Urias, e depois ele teve Salomão com Betsabeia. Depois desse momento da traição, parece que Davi ele sempre viveu em conflito interno, conflitos externos, e hoje nós temos Actófel, nós temos de repente Absalão e nós temos Seba, 3 pessoas que querem tirar a vida dele. De repente as 3 acabam morrendo, e aqui Davi ele começa a se estabilizar de certa forma como o rei de Israel. Queridos irmãos e irmãs, é história, em muitos momentos parece até que é um pouco denso, um pouco complicado, mas nós vamos avançar, sem dúvida nenhuma nós estamos crescendo. Então você leia, medite, tome nota, faça os seus apontamentos e vamos adiante. Amanhã, com a graça de Deus, será o último dia do livro, o segundo livro de Samuel. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.